Eleições 2024, nós estamos de volta com o nosso programa e olha, hoje começa a nossa série de sabatina com todos os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Nós convidamos todos e vamos fazer uma sequência de entrevistas e claro que a sequência foi feita por meio de sorteio acompanhado pelas assessorias. Cada candidato vai ter o tempo de 15 minutos para falar como eles pretendem resolver problemas e realmente administrar Goiânia a partir do dia 1º de janeiro. De acordo com o nosso sorteio, hoje nós vamos conversar com o candidato do PL, Fred Rodrigues, aqui à Prefeitura de Goiânia. 15 minutos. Primeiro, boa tarde, candidato. Está tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo ótimo comigo. Obrigado, Jordevar, por me receber. Obrigado pelo espaço. A PUC, minha universidade, né? Onde eu formei em Direito. Muito feliz de estar aqui de volta. Tá certo. Então vamos começar. É o seguinte, vamos já fazer a primeira pergunta para a gente começar a contar esse tempo. Candidato, 1º de janeiro o novo prefeito toma posse, não é isso? Exato. Se o senhor for eleito, o que o senhor faria nesse primeiro dia para Goiânia? Acho que, dada a carência de estrutura da administração, falo de uma administração de recursos humanos, né? Hoje em dia a gente está vendo a prefeitura muito loteada, sendo saqueada. Eu iria em todas as secretarias, as nossas companhias, enfim, todas as autarquias, para a gente começar a fazer um projeto de auditoria, principalmente na Comurg, cuja principal proposta minha ali é entrar com a polícia, e com a Polícia Civil e com o Ministério Público, e a gente fazer uma auditoria ali de pelo menos uns 90 dias para a gente levantar o que está acontecendo. Eu acho que, sem dúvida, primeiro conhecer a máquina pública, como até mesmo para a gente preparar o plano de governo e as nossas propostas. A transparência está pecando, está faltando a transparência aqui. Eu acho que o candidato que assumir, e no caso, se Deus quiser, serei eu, precisa antes conhecer o que está acontecendo ali dentro para entender os problemas. O senhor falou a palavra saqueada, né? O que está acontecendo? Eu acho que está claro para todo mundo. Jordevar, Goiânia não é uma cidade pobre, Goiânia não é uma cidade que falta recursos, Goiânia é uma cidade que acabou de aprovar uma LOA de 8,7 bilhões. É uma cidade que só com a renúncia fiscal a gente deixa de ganhar em torno de 400 milhões. Então a gente tem recursos escoando por aqui e por ali. Na própria saúde, com a falta de preenchimento de guias do SUS, a gente já perde mais outras centenas de milhões aí, porque a gente não recebe o atendimento que foi feito através do SUS. Então está escoando dinheiro para todo lado e não acho. Obviamente, acho que o Rogério Cruz peca muito nessa situação, mas obviamente não é um problema que começou com ele. Então, justamente por isso, a gente precisa de uma auditoria para entender por que uma cidade tão rica continua sofrendo tanto nas mãos de uma administração. Agora há pouco, candidato, nós mostramos aqui no nosso programa o problema de trânsito, principalmente a questão de coisas que aparentemente são simples, mas resolvem lá na frente, que é a sincronização da questão dos semáforos. Para o trânsito, o que o senhor propõe? Curiosamente, né, um dos vídeos que eu comecei a fazer primeiro, ainda na pré-campanha, um dos primeiros vídeos que eu fiz que chamou a atenção foi quando eu mostrei ali na Avenida Anhanguera que é praticamente impossível. Na Avenida Anhanguera você pegar 2 sinaleiros verdes seguidos. Ou seja, aquele conceito de onda verde que ainda nos anos 90 nós já implementamos aí em cidades ao redor do mundo e até aqui no Brasil, ainda não existe em Goiânia, o que mostra que a nossa gestão de tráfego está presa nos anos 80. Na verdade, que em Goiânia criou-se o conceito da onda vermelha, né? Até falei no meu vídeo naquela época, onde você está parado com o sinal vermelho, você está vendo ele verde na sua frente e assim que o seu abre, você já pega o próximo vermelho. Quando você perde esse tempo no trânsito, não é um tempo que vai retornar para você. O tempo perdido no trânsito é um tempo que você não passa com a sua família, é um tempo que você não está produzindo, é um tempo que você não está gerando riqueza, nem para a cidade, nem para você. Então, justamente, a gente precisa consertar isso de uma forma adequada, de uma forma tecnológica. Goiânia precisa chegar no século XXI na questão de mobilidade, coisa que outras metrópoles já fazem, como, por exemplo, sinaleiros inteligentes. Estamos colocando poucos agora aqui, ouvi falar, né? Acho que colocaram em torno de 10. A gente precisa ter todos os sinaleiros, principalmente das grandes vias, das vias arteriais, inteligentes. Nós precisamos de monitoramento de câmeras que são gerenciadas através de inteligência artificial, que controlam as vias colaterais e sabem qual o fluxo que está chegando. Dessa forma, a gente pode dinamizar o tempo que cada sinaleiro fica aberto. E aí tem outras áreas também, né, como, por exemplo, a utilização mais inteligente da faixa de ônibus e também a adequação da faixa dos motociclistas que a gente pretende criar. Porque a gente sempre fala, candidato, é o seguinte, muitas vezes, ao longo dos anos, priorizaram o quê? O transporte de carro. A gente precisa também priorizar o pedestre e o transporte coletivo, não é isso? O que fala no programa do senhor, especialmente para isso? Essa adequação da tecnologia para tratar do trânsito é um ponto principal do nosso programa. E a gente quer trabalhar isso. E eu quero deixar claro também aqui, pessoal, o programa de governo, ainda que a gente tenha trabalhado e se dedicado a fazer o melhor plano de governo possível, ele simplesmente é um norte. É um plano que geralmente as pessoas elaboram ainda na pré-campanha, mas a cidade ela muda todos os dias, muda todos os meses. Então o plano de governo é um norte para que as pessoas entendam para onde a gente está indo, que é um ambiente de modernização e de eficiência na gestão. Mas no nosso plano de governo a gente deixa bem claro essa questão da tecnologia, que hoje em dia a gente
gente não tem. O banco de dados que um aplicativo simples como o Waze ou o Google Maps tem, a prefeitura gastaria milhões para implementar, e esse aplicativo e esse banco de dados está disponível de graça. Tudo que a gente precisa é fazer uma parceria público-privada com essas empresas, que já é feito em outras cidades do mundo. Então essa questão a gente leva muito a sério, porque, como eu disse, o tempo que você perde no trânsito é um tempo que você não está passando com sua família e nem trabalhando. Eu queria saber do senhor de educação, porque é um assunto que realmente preocupa. Nós temos falta de vagas em CMEIs, e não são poucas, são muitas, passa de 9 mil aí. E nós temos também a questão das escolas militares, que ainda hoje existem no Estado, mas na administração do senhor, caso o senhor seja eleito, o senhor construiria escola militar? A escola militar no âmbito municipal, ela precisa antes de uma adequação de legislação estadual. E eu acredito que não seria problema, né? Eu fui deputado estadual, tenho um trânsito muito bom ali. E temos ali, claro, grandes defensores dessa modalidade de ensino, o senhor defende? Né? Defendo, claro, Jordavar. É o único modelo de ensino que os pais estão fazendo fila. Que tem fila para os pais matricularem os alunos simplesmente pela adequação do conhecimento. Obviamente, há falta de vagas em escolas, mas a fila que tem a preferência é da escola militar. Isso é claro no estado de Goiás, isso é claro no Brasil inteiro. Sem falar que os índices de educação, quase constantemente, quase que sempre, eles são maiores nas escolas militares. Então, com uma simples adequação na legislação estadual, a gente conseguiria trazer isso para Goiânia, sim. O senhor falou em fila, tem fila para o CMEI. Com certeza Falta tem fila. O CMEI, a gente não pode fazer um CMEI cívico-militar, né? Eu não disse isso. Eu sei que você não disse, estou só falando que realmente não é essa a proposta do CMEI. Mas o CMEI está lá no nosso plano de governo também, é algo que eu já defendo há pelo menos 10 anos, uma adequação para que a gente possa suprir a vaga de uma maneira quase imediata. Nós já mapeamos e temos cerca aí de 8 a 10 mil vagas, e com possibilidade de mais, na rede privada. Não há nada que impeça, objetivamente, que essas vagas que estão em déficit, ou seja, as vagas que a rede pública não consegue sustentar, até por causa da ausência da construção dos CMEIs, eles possam ser absorvidos pela rede privada. Um aluno custa hoje na rede pública, para a prefeitura, entre R$ 1.800 e R$ 2.200. A gente conseguiria adequar essas vagas na rede privada por um valor muito menor, em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500 por aluno. Por que eles não fazem isso, candidato? Porque a gente pensa, todo ano, o senhor acompanha isso, né? Todo ano essa mesma ladainha, essa mesma história, a gente percebe que a coisa não se concretiza. Não sei, Jordevar, parece até que tem alguém ganhando com o atraso da cidade, não sei. Mas a situação é essa, e a gente vai enfrentar e vai entrar para resolver. Claro, obviamente, por previsão constitucional, a prefeitura não pode simplesmente transferir as vagas para a rede privada e esquecer a estrutura pública, né? Então, enquanto essas pessoas estão sendo, enquanto essas vagas estão sendo preenchidas pela rede privada de forma quase imediata, acabando com o sofrimento e angústia dessas mães, a prefeitura também vai ganhar o tempo para terminar a construção de CMEIs e estruturar a rede pública. A gente sabe que é sempre uma crescente, então sempre se necessita de mais vagas. Então, a gente vai trabalhar para a prefeitura ter estrutura, mas ao mesmo tempo entrar com a parceria público-privada para que a gente possa suprir de imediato essa carência. Quando a gente começou aqui, o senhor falou da Comurg, né? O senhor falou tem que ir lá, mas é com a polícia. Né? Acredito que sim. Exatamente. Como é que o senhor vai fazer? O primeiro passo da Comurg é essa auditoria pública, né? Ou uma auditoria privada também, mas eu quero sim a participação do Ministério Público, da Polícia Civil e, se possível, a observação do TCM, do Tribunal de Contas do município. Inclusive, estive numa visita recente lá com eles, onde foi muito bem recebido lá pelo Dr. Joaquim. Então, qual que é a minha preocupação na Comurg? O prefeito que vai assumir, ele tem que ter noção aonde ele está pisando. Infelizmente, com a ausência de transparência, hoje em dia a gente não sabe. Você até mencionou, né, em torno de 4 mil a 5 mil funcionários, só que a gente não sabe. Alguns setores falam 6 mil. Há funcionários que a gente não sabe se estão alocados lá. Há a questão de super salários. Há o presidente da Comurg, que foi pego com 500 mil na casa dele recentemente. Então, há toda uma estrutura aí que a gente precisa se preocupar. E, mais uma vez, não quero ficar culpando o Rogério Cruz aqui, apesar de que eu acho que ele fez uma péssima gestão, mas ele não é o único responsável pela gestão da Comurg. Essa crise se arrasta pelo menos desde a gestão do petista Paulo Garcia, onde em 2014 nós ficamos cerca de 40 dias sem coleta de lixo. Então é um problema estrutural muito grande, há mais de uma década, e a gente tem que entrar lá com seriedade, principalmente colocando uma gestão técnica e descompromissada de acordos políticos. Tá, aproveitando inclusive o que o senhor disse, né? O senhor falou que o Rogério Cruz fez uma péssima administração. Onde é que ele pecou? Eu acho que ele pecou principalmente na questão de não ter uma estrutura política por trás, né? Elegemos, eu não votei no Maguito, né, mas a população de Goiânia, em sua maioria, elegeu o Maguito Vilela, e o Rogério Cruz, eu acho que ele não foi selecionado para ser prefeito, ele foi selecionado para trazer o apoio do partido dele e o apoio político que ele angariava junto. E, de repente, ele se viu na condição de prefeito de Goiânia, mas sem uma estrutura política por trás. E isso fez com que ele ficasse, obviamente, por ele também não ter se posicionado, não ter atuado como prefeito, como um líder de uma cidade, eu acho que o sistema simplesmente o engoliu.
E agora, todo mundo que quer alguma coisa, quer algum interesse escuso na prefeitura, acaba conseguindo dele. E isso tem mostrado. Nós estamos paralisados na saúde, nós estamos paralisados na coleta de lixo, as nossas companhias quase sempre estão frequentando os noticiários policiais. Então, isso tem mostrado que a cidade realmente está paralisada. No entanto, a cidade não quebrou. O que mostra como nossa cidade é forte, porque mesmo com administrações terríveis do governo petista e do Rogério Cruz, a cidade continua de pé. O senhor fala no governo do senhor parcerias na área da saúde entre hospitais, também instituições filantrópicas. Como é que seria isso aqui em Goiânia? Olha, eu acredito que tem várias secretarias em Goiânia que a gente pode ou retirá-las ou mergi-las, né? Eu prefiro mergir, até porque você não perde o trabalho que já foi construído. Então você pega uma secretaria e encaixa dentro da outra. Por exemplo, a gente tem a Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Apoio Social e temos a Secretaria de Atuação Social. A gente pode criar todas, esses não são os nomes específicos, né? Sim. Mas eu estou falando as áreas deles. Nós podemos pegar todas essas secretarias, essas três, e também a Secretaria da Mulher, por exemplo. Então a gente pode pegar todas as secretarias e transformar só numa única secretaria de alívio e atuação social. Não tem problema nenhum, não, o trabalho não vai ficar prejudicado. Dá a impressão que começam a criar secretarias simplesmente para, obviamente, gerar mais empregos, né? Gerar emprego é uma palavra bonita aqui. Na verdade, acaba criando cabide de emprego. Então, a gente, numa única secretaria, a gente engloba todos esses setores sem que haja prejuízo do trabalho. Perdão, a gente foi para outro assunto, qual foi a pergunta? É exatamente da parceria da parceria público-privada. Instituições. Mas como por que eu falei das secretarias? Porque tem uma secretaria, apesar de que a gente vai emergir várias secretarias, tem uma que eu quero criar, que é a Secretaria do Empreendedorismo e da Parceria Público-Privada. Porque eu acredito que há vários setores da sociedade de Goiânia, pessoas extremamente capacitadas, que não vêm para a política porque eles não querem se envolver achando que a política está suja. Mas a partir do momento que a gente cria um espaço, que a gente sanitiza a prefeitura e cria um espaço para esse pessoal nos acompanhar, nós traremos isso. E sem dúvida, na área da saúde, isso vai ser essencial. Os fornecedores não estão sendo pagos, os contratos, inclusive com os anestesistas, não estão sendo cumpridos e a gente precisa trabalhar para que essas pessoas da iniciativa privada voltem a confiar na prefeitura. Então, quando o nosso programa fala disso, é justamente porque a gente entende que, só para concluir, Jornal, há pessoas dentro da sociedade que entendem muito mais de saúde do que até mesmo o prefeito, e a gente precisa que as pessoas venham e aceitem trabalhar conosco para revitalizar Goiânia. Candidato Fred Rodrigues, Goiânia vai ter segundo turno? Espero que não. Espero que as pessoas entendam, principalmente depois dos debates recentes, que o nosso projeto é o único capaz de ser executado. As pessoas, às vezes, pedem propostas ou acreditam nas propostas de determinados candidatos, mas todos eles, em um nível ou outro, já tiveram uma oportunidade de atuar para fazer o que estão falando que vão fazer. E não fizeram isso. A nossa entra com uma gestão técnica, entra com a melhor proposta de todas. Nós fizemos a melhor proposta em todos os candidatos, que eles nem têm coragem de copiar, que é o seguinte: nós não colocaremos indicações políticas em cargos de primeiro e segundo escalão na prefeitura. Serão todos cargos técnicos e pessoas que conhecem o que estão trabalhando. Não vai ter sobrinho de presidente de partido, neto de vereador, pessoa que simplesmente porque ajudou na campanha vai chegar lá e ocupar uma secretaria. Nenhum candidato tem coragem de fazer isso, porque essa é a melhor proposta. E é a única proposta que permite que as outras propostas sejam executadas. E eu queria saber, até o momento nós temos vários candidatos com possibilidade de chegar ao segundo turno. E pelos levantamentos, principalmente de pesquisa que a gente tem, indica realmente a participação do segundo turno. Na opinião do senhor, essa questão, existe uma polarização nacional? O senhor acha que essa polarização pode se repetir em Goiânia? Eu acho que a polarização é excelente, até porque o contrário de polarização é pensamento único, né? E a gente não deve almejar viver no pensamento único, porque, obviamente, sempre descamba para uma ditadura. No entanto, eu acho que a candidata do PT tem uma dificuldade muito grande de se posicionar como a candidata do PT aqui. Na verdade, eu acho que ela não quer fazer isso. Ela sumiu com o azul, ela sumiu com o vestido vermelho, ela adotou o azul, sumiu com o vestido vermelho, sumiu com o broche do PT e, principalmente, sumiu com o Lula. Então eu fico muito indignado quando eu vejo a pessoa tentando esconder quem é. Porque se a pessoa já mente para você antes de entrar na prefeitura, ela vai falar a verdade se estiver na prefeitura. Então a polarização, acho que ela é natural, até porque Goiânia tem uma rejeição muito forte para o Lula, e eu aqui vou representar a verdadeira direita e a direita apoiada pelo presidente Bolsonaro. Se o senhor estiver no segundo turno, quem não estaria do lado do senhor num segundo turno? Eu vou colocar dos candidatos que estão na mesa. Eu acredito que, obviamente, a candidata do PT não estaria, né? E todos os candidatos de extrema esquerda que ficam ali junto com ela. Tanto o candidato Vanderlan quanto o candidato Sandro têm falado no último ano aí que são pessoas conservadoras e de direita. Eu acredito que seria uma boa oportunidade para eles mostrarem para Goiás, até porque eles estão faltando nesse quesito, estão pecando nesse quesito, não são percebidos como candidatos de direita pela população. Seria uma boa oportunidade de eles mostrarem que estão apoiando a nossa candidatura no segundo turno. O senhor não falou no prefeito Rogério Cruz? Eu acredito que
o prefeito Rogério Cruz várias vezes já deu declarações dizendo que não é de direita e nem de esquerda, que ele está no centro, e geralmente quem está no centro está em cima do muro, e o muro é feito pela esquerda. Tá certo. Nós estamos terminando, candidato. Eu queria dedicar esse último período aqui para que o senhor possa conversar com o eleitor de Goiânia. Obrigado, Jordevar. Obrigado pela oportunidade. Um prazer mais uma vez voltar aqui à PUC. Meu nome é Fred Rodrigues, sou natural de Goiânia, nascido e criado aqui. Tenho 39 anos, cresci no setor Novo Horizonte, antiga Vila Novo Horizonte, e hoje moro no Jardim América. Sou temente a Deus, cristão, verdadeiramente cristão, desses que não tem medo de perder o mandato para poder defender o que acredita e o que eu acredito que você acredita. Nós estamos agora numa missão de levar não só a direita, mas os valores conservadores, os princípios e valores conservadores que estão no coração da maioria dos goianienses. Como várias pesquisas mostram que nossa cidade é uma cidade conservadora. A nossa oportunidade que nós temos aqui agora é de mudar, trazer uma gestão técnica, uma gestão diferente. Até porque o que não funciona, a gente viu e a gente já está cansado. Traremos pessoas boas, pessoas que acreditam na cidade, pessoas que trabalham da cidade, que vivem a cidade. Goiânia vai parar de trabalhar para a prefeitura e a prefeitura vai voltar a trabalhar por Goiânia. Mas para isso, eu preciso do seu apoio. Então as eleições estão chegando, acompanhe nosso programa de governo, acompanhe nossas redes sociais, Fred Rodrigues GO, e veja se você acredita ou se você está se sentindo representado pelo que eu falo. O que eu posso garantir é que eu não vou ajustar o discurso para ninguém. Meu discurso é esse, meus princípios são esses, ganhando ou perdendo voto. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês e obrigado pela oportunidade. Em cima do tempo. Candidato Fred Rodrigues, muito obrigado pela participação. Obrigado, uma boa tarde para o senhor. Até a próxima. Tchau, tá certo?